Lei das fake news. Em meio aos embates políticos sobre a vacinação de crianças, a gente mostra hoje os desafios do poder público para combater a desinformação. E tem também uma entrevista exclusiva com o Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro. É tudo isso a partir de agora. O Ponto Poder está só começando. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Ponto Poder desta terça-feira. Chega mais, o programa está recheado de informação e a gente já abre essa edição falando de um assunto que constantemente preocupa muita gente. Certamente preocupa você também que está em casa. As fake news, que fazem parte, infelizmente, da vida de todo mundo, né? A gente tem aqui no Ceará uma lei criada há quase 2 anos que prevê multas a quem compartilha fake news intencionalmente durante a pandemia. Apesar disso, até hoje, ninguém foi punido. Qual foi a fake news mais absurda que você já viu por aí? Recentemente eu vi que quem tomasse vacina ia infartar, ia morrer logo, né? A gente sabe que tudo é mentira, sabemos que vacina é vida, né? E aconselhamos a todos a vacinar porque é uma coisa que tá imunizando e está amenizando muita morte, né? É ruim, principalmente as fake news relacionadas às áreas da saúde, à vacina. Uma coisa assim fora do normal. Nunca tinha visto isso no Brasil, né? Agora ainda mais. Muita gente já se deparou com uma informação falsa nas redes sociais. Na pandemia, então, no Ceará, uma lei foi criada ainda nos primeiros meses de avanço da Covid para tentar coibir a desinformação. Mas até hoje, só 2 pessoas foram autuadas e são alvos de processo administrativo. Os 2 casos seguem sem conclusão. Tanto em um quanto em outro, a Secretaria da Saúde do Estado agiu quando foi acionada pelo Ministério Público do Ceará, em dezembro de 2020. No dia 15 daquele mês, um pastor apareceu em um vídeo disseminando fake news sobre a vacina chinesa Coronavac. Dias depois, também viralizaram imagens de uma médica que, sem apresentar provas, propagou dados questionáveis a respeito do imunizante. Ela compartilhou um vídeo orientando que a população não se vacinasse. De acordo com a lei, quem for condenado por propagar notícias falsas pode pagar multas entre R$ 224 e R$ 2.244. A norma limita a punição nos casos de quem divulgar intencionalmente, por meio eletrônico ou similar, fake news sobre epidemias, endemias ou pandemias no estado. A pouca aplicação da lei contrasta com a alta disseminação de notícias falsas em relação à pandemia no Ceará. A prova disso é que o governo do estado lançou uma agência de combate à fake news. Em cerca de 2 anos, quase 50 matérias desmentindo notícias falsas em relação à administração pública estadual foram publicadas. Em relação a essas fake news, nenhuma virou investigação oficial. Na última quinta-feira, o governador Camilo Santana voltou a reclamar da disseminação de notícias falsas sobre a pandemia. Já começaram a voltar as fake news, todo tipo de mentira, né, que já foram propagadas hoje nas redes sociais, mas dizer que será através desse canal, dessa live, informando com seriedade, a partir de dados científicos, das nossas equipes, que se reúnem toda semana, nós vamos orientar a população cearense. Segundo esse promotor de justiça, um dos maiores desafios para a aplicação da lei envolve justamente a identificação dos autores das fake news. Uma das preocupações é que também muitas vezes se aproveitam de idosos, por exemplo, às vezes, que têm menos prática no uso da internet, às vezes é uma pessoa também mais crédula e que acaba inadvertidamente divulgando essa informação. Então também tem que ter esse cuidado, isso inclusive facilita outros golpes também. Não é só a questão de prejudicar a saúde, de prejudicar o direito à informação, como inclusive às vezes as informações são verdadeiros golpes que as pessoas acabam caindo por conta de uma fake news. Pois é, e um outro assunto que vem sendo alvo de fake news nos últimos dias no país inteiro é a vacinação de crianças. Não só de fake news, mas também de embates políticos, que colocaram inclusive em lados opostos o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. A gente preparou, olha só, uma linha do tempo para mostrar um pouco esses embates. No dia 16 de dezembro, a Anvisa aprovou o uso da versão pediátrica da vacina da Pfizer, ou seja, para uso em crianças.
Isso no dia 16 de dezembro. Depois dessa data, muita coisa aconteceu. A gente pode passar agora para mostrar a próxima tela. Olha só, no dia 23, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a vacinação não deveria ser compulsória e o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública sobre esse tema, que foi criticado aí por muitos especialistas, por muitos cientistas. No dia 24, veio a reação dos secretários da Saúde, que divulgaram uma carta às crianças em defesa da vacinação, sem a necessidade de nenhum documento médico. Na sequência, a gente continua aí essa linha do tempo, para você que está em casa. No dia 4 de janeiro, o Ministério promoveu uma audiência pública na sede da OPAS, lá em Brasília, para discutir a vacinação infantil. Na sequência, já no dia 5 de janeiro, foi o fim do prazo que foi dado pelo STF para que o governo federal concluísse esse processo todo e apresentasse as justificativas. Só no fim desse prazo, e a gente vai para a próxima tela, ainda nesse dia foi que o Ministério da Saúde anunciou oficialmente a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. Depois disso, olha só, para você acompanhar, no dia 6, em entrevista, o presidente Bolsonaro ele distorceu dados sobre a vacinação infantil, chamou técnicos da Anvisa de tarados por vacina, palavras do presidente. E aí, para fechar essa linha do tempo, a gente viu, olha só, que depois do dia 6, já depois disso, foi que oficialmente o Ministério da Saúde, ele anunciou o início, né, declarou aí quando é que as vacinas devem chegar. E na semana que vem os estados já esperam começar a aplicação. Mas para a gente falar sobre essa polêmica toda, a gente vai chamar agora a cientista política Monalisa Torres, ela que é professora da Universidade Estadual do Ceará e também pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da UFC. Professora Monalisa, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Ponto Poder com a gente. Obrigada pelo convite, meu. Sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre política. Professora, o que muita gente deve se perguntar é por que vacinação de crianças gera essa polêmica toda. Então eu gostaria de começar essa conversa sabendo da senhora, na sua avaliação, qual que é a análise que a senhora faz dessa politização toda que é alimentada pelo presidente e pela sua base em torno da vacinação infantil contra a Covid? Bom, desde o início da pandemia, o presidente Bolsonaro ele de embate com outros atores políticos com quem ele acha que disputa força, né? Então, a gente viu desde o início a questão do isolamento social, da utilização da máscara, e posteriormente com a questão da vacina. Ao que parece, a inoperância do governo Bolsonaro, a falta de ações e uma política de planejamento de enfrentamento à pandemia, né, fez com que ele tivesse que, de alguma forma, compensar o baixo índice de sua popularidade em outra estratégia. E essa estratégia que ele vem utilizando ao longo de toda a gestão é a mobilização da base eleitoral. E ele faz isso por meio desse tipo de protocolo, né, de estratégia que politizar questões menores, jogando sempre a culpa em uma instituição, em um agente político, segundo ele, que estaria dificultando a sua ação. E nesse caso, o caso da vez, né, é a vacinação de crianças, o que é um tremendo, lamentável a postura do presidente em relação a isso, até pelo histórico que o Brasil tem de campanhas de vacinação infantil, inclusive, que já erradicou diferentes doenças, né, e que a gente tem aqui, de fato, uma política pública a partir do SUS que tem promovido historicamente, essas campanhas enormes de vacinação, inclusive infantil. Medida essa é uma estratégia também eleitoral do presidente para agradar a sua base? Sim, essa é a base da sua estratégia, né? Na falta de uma política que ele possa oferecer em torno da qual ele se discute, ele fica o tempo inteiro sentindo a necessidade de manter sua base coesa. Então, ele faz isso por meio dessas estratégias de espalhamento de fake news, de tensionamento com as instituições, e a partir disso ele vai mantendo ali uma certa militância ativa, operando e fortalecida. E isso, de alguma forma, tem servido para ele, inclusive, como uma espécie de consolidação de um piso eleitoral. A gente tem observado que, a despeito das avaliações consecutivas, das pesquisas de intenção de voto de avaliação de governo apontarem um aumento da avaliação negativa do governo, ele consegue manter ali um piso de eleitores possíveis para 2018, para esse ano, 2022. E ele o faz por meio dessas estratégias de tensionamento constante.
Professora Mona Lisa, muito obrigado aí pelas suas colocações, contribuições sempre muito pertinentes aqui para a gente. Um bom trabalho para a senhora e até a próxima. Obrigada, William. Até a próxima. A gente vai para o intervalo rapidinho agora no Ponto Poder. Daqui a pouco tem entrevista com o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro. Não sai daí. Ponto Poder de volta, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui com a gente. E olha, desde a semana passada, o Ministério Público Estadual, ele tem novamente o promotor de justiça Manuel Pinheiro à frente pelos próximos 2 anos. Ele foi reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça aqui do Ceará, e é com ele, que já está aqui com a gente, que a gente conversa agora para saber sobre os desafios e as prioridades do Ministério Público do Estado para a população nos próximos 2 anos, ao longo do biênio 2022-2023. Doutor Manuel Pinheiro, muito bem-vindo ao Ponto Poder, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. William, para mim é um prazer poder conversar com vocês e com os telespectadores da TV Diário. Estou à disposição. Ótimo. A gente já começa essa conversa, doutor Manuel, para falar de eleição. 2022 é um ano eleitoral, muita gente já entrou o ano com essa expectativa, candidatos, eleitores, é um assunto sobre o qual a gente está sempre falando aqui no Ponto Poder. E o Ministério Público tem um papel importante a cada eleição. Essa, novamente, deve ser uma eleição realizada num contexto de pandemia, ainda que com o avanço da vacinação. Pergunto para o senhor, então, o que o MP aprendeu com a eleição de 2020, que foi bastante desafiadora em relação ao contexto de pandemia, doutor Manuel? E qual que deve ser a atuação do Ministério Público, para deixar claro para quem está em casa, na eleição de 2022? William, nós temos que estar preparados para cumprir esse desafio que cabe ao Ministério Público de fiscalizar a regularidade do processo eleitoral. Então, como você bem salientou, o Ministério Público tem funções importantíssimas para coibir o abuso do poder econômico, coibir o abuso do poder político nas eleições, investigar a corrupção eleitoral. Então, assim, nós temos uma equipe de promotores eleitorais aqui na capital, no interior do estado. Nós temos uma preocupação muito grande com o encerramento do concurso que está em andamento para promotor de justiça. Nós temos ainda dezenas de comarcas no interior. Nós tivemos um probleminha de áudio rapidamente com o doutor Manuel Pinheiro, mas o senhor já nos ouve, doutor Manuel? Ouço sim. Ótimo. Por gentileza, pode continuar a sua fala. Então, eu estava explicando que nós temos uma dificuldade com uma quantidade pequena de promotores de justiça no interior. Temos um concurso em andamento, que nós queremos que seja encerrado antes da metade do ano, para que nós possamos treinar os promotores do ponto de vista teórico e prático para esse desafio, e até mesmo emocional, porque, como você bem disse, é uma eleição que possivelmente vai ter um clima muito acirrado. Nós precisamos estar preparados para garantir a regularidade, a tranquilidade do pleito. Isso envolve um grande esforço do Poder Judiciário, do Ministério Público, das forças de segurança, mas nós temos confiança nas pessoas que vão trabalhar no processo, são pessoas experimentadas, são pessoas que têm muita seriedade, muita competência e vão dar conta do recado, com certeza, para que nós tenhamos uma eleição tranquila, apesar das circunstâncias estarem um tanto quanto adversas por conta da pandemia. Nós esperamos que até lá as coisas estejam melhores, mas se não estiverem, vamos agir como agimos na eleição passada também. Tivemos uma preocupação adicional na eleição com a questão da saúde pública, de evitar as aglomerações, mas tudo vai ser observado até outubro do próximo ano, e a tendência é que até lá tudo indica que nós teremos uma situação de controle melhor da pandemia. A gente está falando aí da atuação dos promotores eleitorais que se espalham por todo o Ceará, doutor Manuel. Eu queria falar justamente sobre essa capilaridade do Ministério Público, que é importante para a atuação do órgão. Na sua gestão, há um trabalho de tentativa de fortalecimento aí das sedes de promotorias em alguns municípios do interior. Pergunto para o senhor, então, para esses próximos 2 anos à frente do MP, quais são os desafios para aumentar, para ampliar a interiorização do Ministério Público no Ceará? Nós temos uma dificuldade estrutural importante. Nós precisamos fazer investimentos em instalações físicas, em recursos de tecnologia da informação, para melhorar a qualidade do serviço prestado à população cearense na capital e no interior. Então, nós temos feito um esforço, apesar de certas limitações orçamentárias, para colocar em prática as ações de um programa de investimentos em infraestrutura,
para construir sedes do Ministério Público na capital e nas principais comarcas do interior, e também o desafio muito grande de ter membros e servidores do Ministério Público em todo o Estado. Nós hoje temos a carreira com uma quantidade de cargos vagos muito grande. E nós queremos encerrar esse concurso a tempo de que o interior esteja assistido por mais promotoria de justiça antes das eleições. Isso é importante para nós, não só nessa área do eleitoral, mas também para o cumprimento de outras funções importantes do Ministério Público, relacionadas com a segurança pública, relacionadas com a defesa do patrimônio público, com a defesa do consumidor, do meio ambiente, dos direitos fundamentais de crianças, adolescentes, idosos. Então, para cumprir essas funções todas, nós precisamos muito de estar com o quadro mais próximo possível da sua completude. Doutor Manuel, eu queria que a gente falasse agora também de um outro problema, que esse não é nada novo, que é o combate às fake news. Nós enfrentamos isso já em alguns processos eleitorais como sociedade. A pandemia trouxe novamente à tona esse problema. A infodemia, inclusive, foi um termo cunhado aí pela OMS como uma problemática bastante atual nesse contexto da Covid. O Ministério Público também tem uma atuação envolvendo aí o combate, o enfrentamento à disseminação de informações falsas. Pergunto para o senhor, quais são os principais desafios, né? Qual que é o principal obstáculo para a gente ter mais avanços no combate e na educação mesmo da sociedade para conseguir lidar com esse tipo de informação? Eu acho que o principal desafio é mesmo aperfeiçoar o sistema jurídico do ponto de vista de nós termos normas mais claras em relação a que tipo de punições devem ser aplicadas a quem dissemina informações falsas. Nós temos visto aí situações gravíssimas relacionadas com a saúde pública, né, relacionadas com o processo eleitoral também. Nós tínhamos uma esperança, enquanto sociedade, de que o acesso à informação, ou a difusão da informação por meio das redes sociais ajudasse a incluir as pessoas, ajudasse a disseminar o conhecimento, mas certos efeitos colaterais, principalmente a disseminação de mensagens de ódio e desinformação também tem causado muitos prejuízos. Então, é um desafio para o Congresso Nacional atualizar a legislação eleitoral, a legislação penal, né, para que as pessoas sejam responsabilizadas pelas condutas gravíssimas que praticam, né. As pessoas às vezes não pensam nas consequências, ou às vezes pensam e fazem conscientemente certas atitudes que trazem prejuízos para a sociedade, prejuízos para pessoas individualmente muito graves. Então, isso é um desafio para a nossa civilização, não só no Brasil, no mundo inteiro, essa discussão sobre como qualificar, fortalecer os meios de comunicação que checam informações, né, que o jornalismo hoje tem uma função primordial, fundamental para a democracia, porque dentro do jornalismo os padrões de trabalho são totalmente diferentes, as pessoas que trabalham nessa área checam as informações, né, buscam os dois lados da notícia, para usar uma expressão coloquial, e isso ajuda muito a filtrar e dar uma informação de qualidade que a cidadania precisa para se posicionar politicamente, para se posicionar diante dos grandes temas do debate público. Doutor Manuel, para finalizar a nossa conversa, ainda falando desse contexto de pandemia, nós vivemos novamente já um outro momento, claro, da crise sanitária, mas um momento que volta a gerar preocupação por conta dos casos aí em crescimento de Covid e também de outras síndromes gripais nesse momento. O Ministério Público do Ceará, inclusive, suspendeu a retomada presencial até o dia 7 de fevereiro próximo. Qual tem sido o impacto desse momento que a gente tem vivido agora para a atuação do Ministério Público e como contornar isso mais uma vez para não trazer prejuízos à atuação e à aproximação que o órgão tem que ter com a população, doutor Manuel? Realmente a pandemia nos trouxe muitos prejuízos. Nós temos muitas funções que dependem desse contato com a população. A situação particularmente relacionada com as investigações criminais e com as ações penais, né? Nós dependemos muito do contato com as testemunhas, com as vítimas, com os acusados, e a pandemia tem causado muitos prejuízos nessa área para o Ministério Público e para o Poder Judiciário também, né? Nós queríamos dar mais celeridade nas investigações, nos julgamentos. Isso é fundamental para que nós possamos contribuir para a segurança pública no nosso Estado. A gente espera que essa terceira onda que está sendo caracterizada agora, ela tenha uma duração mais curta, né? O Ministério Público também tem preocupação na área da saúde pública, de fiscalizar, exigir a instalação de leitos adicionais de enfermaria, de UTI,
para atender essa demanda crescente de novos casos que está acontecendo no nosso estado. Estamos acompanhando isso muito de perto e a pandemia realmente nos causou muito prejuízo. Nós nos conseguimos aumentar a nossa capacidade de atuar no mundo virtual, mas algumas coisas que nós fazemos, nós precisamos do contato com a população. É muito difícil, eu sei que a pandemia realmente afetou as vidas de todos nós, afetou os poderes e instituições, e nós estamos nos adaptando, conseguindo trabalhar em muitas áreas, até aumentando a quantidade de manifestações, mas nesse campo do direito criminal, no campo também do direito do consumidor, esse contato com a população, principalmente no estado pobre como o nosso, que tem muitas pessoas que são excluídas do mundo digital, esse contato ainda é fundamental. Nós esperamos muito que a pandemia possa chegar ao fim, ou pelo menos ter um controle para que nós possamos estar atendendo com todas as unidades abertas ao público, podendo participar de audiências administrativas e judiciais, acelerar com respeito aos direitos fundamentais as investigações, os julgamentos, porque isso é fundamental para a pacificação mesmo. O funcionamento da regular da justiça depende também de nós sermos capazes de vencer junto a essa pandemia. Com certeza, é o que todo mundo espera como sociedade. Dr. Manuel Pinheiro, muito obrigado pela participação, pela conversa, pela disponibilidade aqui com a gente no Ponto Poder. O senhor é sempre muito bem-vindo ao programa, certamente nos falaremos em outras oportunidades. Um bom trabalho para o senhor nessa nova gestão que se inicia. Eu que agradeço, William, faço aqui a minha saudação aos telespectadores da TV Diário. É sempre bom poder usar um canal tão respeitado como esse para informar a população sobre o trabalho do Ministério Público. Nós temos imensos desafios pela frente, em todas as áreas que nós atuamos, e vamos continuar nos esforçando para cumprir nossas missões e fazer a diferença na vida de quem mais precisa, é o que nos motiva. Obrigado, Dr. Manuel. Um excelente trabalho para o senhor. A gente muda de assunto agora para falar de eleições 2022. Isso porque ainda está longe da data da eleição, que está marcada para outubro desse ano, mas muitas movimentações nos bastidores já agitam partidos, possíveis candidatos ao pleito de outubro deste ano. Essas movimentações, muitas delas estão relacionadas ainda nesse início de ano a um troca-troca de secretários ocorrido na Prefeitura de Fortaleza e também no governo do Ceará. Alguns secretários foram exonerados ainda no fim do ano passado porque devem ser candidatos e aí a gente está acompanhando tudo para saber quais são os desdobramentos dessas movimentações. Quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Luana Barros, que já está aqui comigo. Oi, Luana, seja muito bem-vinda ao Ponto Poder novamente. Uma alegria ter você aqui conosco no programa. A gente está falando dessas movimentações pré-eleitorais, né? Com muitos secretários aí que saíram da prefeitura, do governo e outros entraram. Quais são as movimentações que a gente viu aí até agora e o que isso tudo tem a ver com a eleição, Luana? Olá, William. Olá para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, né? Muito bom estar de volta e muito bom estar de volta em ano eleitoral, que já começou animado do jeito que a gente gosta, né? Adora para comentar, para acompanhar. E essas movimentações do secretariado, né, que começaram no fim do ano passado e continuaram no início desse ano, têm motivos administrativos, como justificou o governador Camilo Santana, que disse que queria fazer logo essa troca para que os substitutos tivessem tempo, né, para, enfim, implementar medidas, ações, mudanças, porque, na verdade, o prazo da Justiça Eleitoral para a exoneração de quem está em cargos públicos, da administração pública e vai se candidatar é abril só. Ou seja, rolou aí um adiantamento desse prazo, tanto pelo governo do estado como pela prefeitura. Então tem esse motivo administrativo, né, de gestão, mas tem motivo eleitoral também, né, o motivo de tentar acalmar aí os candidatos aliados. Por quê? Porque quem está na gestão, às vezes tem acesso a recursos, acesso a planos, estratégias que podem dar uma vantagem na hora de se candidatar, na hora de, enfim, concorrer a um cargo eletivo. Então, para deixar todo mundo em pé de igualdade, todos os aliados, independente de estarem ou não na administração, o governador Camilo Santana e o prefeito José Sarto decidiram por exonerar todo mundo que pretende se candidatar. Então, começando pelo governo do estado, né, que a gente teve 4 secretários titulares, ou seja, que comandavam a pasta, que saíram. A gente teve o Mauro Filho, que saiu da Secretaria de Planejamento e Gestão e foi substituído pelo Ronaldo Borges. Na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, saiu Inácia Arruda e entrou Carlos Décimo de Souza.
Já na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, saiu de Assis Diniz e entrou a Ana Tereza Borba. E na Secretaria de Cidade, saiu Zezinho Albuquerque e entrou Marcos Caos. Inclusive, todos esses que substituíram já eram pessoas que estavam nas pastas, eram secretário executivo ou estavam em alguma outra função e por isso já conheciam o andamento da pasta e já vão conseguir dar andamento às medidas, né? E vamos falar um pouquinho desses candidatos, desses secretários que saíram, né? O secretário Mauro Filho, por exemplo, ex-secretário agora, que é deputado federal, que é um dos pré-candidatos ao governo do estado, né? A sucessão do Camilo Santana pelo PDT. Zezinho Albuquerque, por exemplo, vai tentar aí o 9º mandato na Assembleia Legislativa, assim como o de Assis Diniz, que também vai tentar aí o cargo de deputado estadual. Já o Inácio Arruda, que é do PCdoB, disse que ainda, conversei com ele no fim do ano passado, lá na última reunião do secretariado do Camilo, disse que ainda não sabe para onde é que vai, mas que a tendência é que vá como deputado federal. Luana, a gente também tem mudanças aí nesses secretários da Prefeitura de Fortaleza. Uma sinalização, inclusive, que tem tudo a ver aí com possíveis reflexos na aliança PT e PDT para a eleição para o governo do estado. Fala mais sobre isso para a gente. Pois é, William. O prefeito José Sarto também anunciou no fim do ano passado, né, essa exoneração, inclusive já muito mais perto do fim do ano, ao contrário do governador Camilo Santana, que fez esse anúncio antes, até pegou de surpresa alguns dos seus secretários e gestores municipais. Ao total foram 107 exonerações na Prefeitura de Fortaleza, isso em vários cargos da administração. O único secretário que foi exonerado porque vai concorrer foi o Cláudio Pinho, que era secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. E aí que entra essa sinalização que você falou, né? Ele foi substituído pelo Hilário Marques, do PT. O Hilário Marques, que é uma importante liderança dentro do PT, muito próximo ao deputado federal José Guimarães, outra grande liderança. Inclusive, o Hilário já foi presidente estadual do PT, então tem uma importância aí nas decisões do partido, né? Isso ocorre no momento em que a aliança entre PDT e PT para o governo do estado, para essa disputa pelo governo do estado, está aí ainda em diálogo, ainda está aí esperando definições. Então é uma sinalização importante que o PDT dá para o PT, né, de aproximação. Inclusive porque na capital o PT é oposição ao PDT, né? Os vereadores, a bancada de 3 vereadores do PT é oposição, o que demonstra aí a força dessa sinalização. O que é que vai resultar disso, né? Como é que o PDT vai responder a isso? Aí a gente vai ter que aguardar um pouquinho ainda para descobrir. O PT tem uma ala do PT aí, encabeçada pelos deputados federais Luiziane Lins e José Ayrton, que quer uma candidatura própria, mas isso não é, enfim, ainda uma unanimidade dentro do partido. Então, essas duas teses, talvez ir com o PDT, talvez candidatura própria, devem ainda ser definidas e o PDT dá uma sinalização de que ainda quer sim o PT ao seu lado aí, aqui no estado. Pois é, Luana, vamos continuar aguardando e acompanhando, apurando para trazer informação para quem está em casa. Muito obrigado pela sua participação. Agora, pessoal, a gente vai de charge aqui no Ponto Poder. O Tiagão, nosso chargista, está presente também no programa de hoje, atento aos temas que a gente vem trazendo para você, e é sobre um deles o recado desta terça-feira. Pois é, né? Que essa seringa da vacina chegue rápido lá à ponta, ao braço dos nossos pequenos, das nossas crianças que merecem, também têm o direito de serem imunizadas contra a Covid. Ponto Poder de hoje vai ficando por aqui. Você já sabe, para continuar acompanhando a política é só acessar o diariodonordeste.com.br. Na próxima terça-feira a gente volta a se encontrar aqui na TV Diário. Uma ótima semana para você e até mais!